Quando Alexei abriu a porta do caminhão naquela noite, ele não sabia que estava abrindo a porta para algo que nunca mais iria embora. Mas vamos por partes. A rodovia siberiana às 3 da manhã não é uma estrada, é outra dimensão. Uma faixa branca e infinita cortando o nada absoluto, cercada por abetos cobertos de neve, que parecem gigantes congelados no tempo. A escuridão aqui não é aquela escuridão confortável do quarto quando você apaga a luz antes de dormir. É uma escuridão densa, pesada, quase sólida, que parece empurrar contra as janelas com uma força que você sente no peito. Alexei conhecia essa sensação. 18 anos atrás, ele a sentiu pela primeira vez e, em 18 anos, nunca deixou de senti-la. Mas havia aprendido a conviver com ela. A cabine do caminhão era o seu mundo. Cheirava a café forte e a borracha quente, um cheiro que para qualquer outra pessoa seria desagradável, mas para ele era o cheiro de casa. O velocímetro marcava 80 quilômetros por hora. O termômetro externo marcava 45 graus negativos. Nessa temperatura, desligar o motor era uma sentença de morte. Se o caminhão travasse, você tinha no máximo 2 horas antes do frio começar a cobrar o que lhe era devido. Alexei não pensava muito nisso. Era pragmático. Acreditava em mecânica, física e bom senso. Não em histórias de taiga. O rádio estava morto. Não havia nem estática, apenas um silêncio de algodão que enchia os ouvidos de uma forma estranha. Alexei chamou no canal 2 vezes. Nenhum clique, nenhuma resposta. Ele olhou no retrovisor lateral, atrás, apenas a névoa vermelha das luzes de posição e a escuridão engolindo tudo. Na frente, o mesmo. Nenhum farol à vista por 100 quilômetros em qualquer direção. Estava completamente sozinho. Esse sentimento tem um nome entre os motoristas do norte. Eles chamam de zona morta. Psicólogos dizem que quando o cérebro fica privado de estímulos por tempo demais, começa a criar os seus próprios. Alexei sabia disso. Por isso, quando começou a perceber movimento pelo canto do olho, tentou ignorar. Sombras das árvores dançando nos faróis, cansaço depois de 18 horas de estrada. Nada mais. Mas então, ele viu os rastros. Rastros na neve à margem esquerda da estrada. Isso em si não era nada demais. Alces, lebres, raposas, todos cruzavam a rodovia o tempo todo. O problema não era a forma dos rastros, o problema era a direção. Eles não cruzavam a estrada, corriam paralelos a ela, exatos, profundos, ritmados, e acompanhavam o caminhão na mesma velocidade. Alexei franziu a testa e se inclinou levemente para frente, tentando enxergar melhor pelo para-brisa. 80 quilômetros por hora. Os rastros continuavam, apareciam da escuridão à frente e sumiam na escuridão atrás, perfeitamente sincronizados com o caminhão. Ele pisou no acelerador. 90, 100. O veículo pesado ganhou velocidade com um rugido grave. Alexei olhou novamente para a margem da estrada. Os rastros continuavam, mais rápidos, mais fundos. Como se o que quer que fosse do outro lado também tivesse acelerado, e com uma facilidade que não fazia o menor sentido. Nenhum animal da taiga consegue correr através de neve profunda a 100 quilômetros por hora. Isso não é possível. É fisicamente impossível. Alexei sabia disso, e foi exatamente por isso que o frio que ele sentiu naquele momento não tinha nada a ver com os 45 graus negativos lá fora. De repente, os rastros mudaram de direção. Não mais paralelos à estrada, em diagonal. Direto para a pista, direto para o caminhão. Amigos, se você está aqui até agora, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim. E a próxima parte do que aconteceu aquela noite é algo que eu ainda não consigo explicar direito. Alexei pisou no freio com toda a força que tinha. 20 toneladas de metal começaram a gritar contra o gelo. Os pneus com cravos arranharam a superfície congelada num uivo agudo e desesperado, tentando domar o impulso de uma máquina que não queria parar. A cabine sacudiu para frente com violência, o cinto cortou o ombro de Alexei como um chicote de metal, arrancando o ar dos pulmões. A traseira do trailer começou a derrapar, ameaçando dobrar o comboio ao meio como um canivete. Mas 18 anos de estrada trabalham mais rápido do que o pensamento. Movimentos curtos e precisos no volante, trabalho exato no acelerador. E o caminhão, com um rugido indignado, se estabilizou no meio da pista. Alexei soltou o ar de uma vez só, sentindo o coração bater na garganta. Os faróis iluminavam a estrada à frente, e ali, a uns 30 metros do para-choque, havia uma silhueta escura no meio da pista.
imóvel. Alexei ficou olhando por alguns segundos, sem conseguir processar o que estava vendo. Parecia um monte de roupa velha jogado no asfalto, ou um animal abatido, ou uma pessoa. Dois instintos guerrearam dentro dele ao mesmo tempo. O primeiro era aquele instinto antigo de sobrevivência que gritava: não desligue o motor, contorne, siga em frente. Nesses lugares, parar à noite podia significar problema. O segundo instinto era mais forte. No norte, você não abandona ninguém na estrada. Simples assim. Se aquela pessoa ainda estava viva e ele passasse por cima e seguisse viagem, seria o mesmo que assinar a sentença de morte dela com a própria mão. Alexei pesou os dois lados por talvez 3 segundos. Depois alcançou embaixo do banco e fechou a mão em volta do pé de cabra de aço, frio, pesado, o único argumento que ele carregava para qualquer conversa na beira da estrada. Antes de abrir a porta, ele ligou todas as luzes externas. Os refletores inundaram a área à frente do caminhão com uma claridade quase de dia. A silhueta continuava imóvel. Alexei empurrou a porta. O ar gelado entrou como uma bofetada, queimando o rosto e os pulmões de uma vez. Lá fora, o rugido do motor parecia mais alto, mas além dele havia um silêncio estranho e denso, sem vento, sem neve caindo. Como se a natureza inteira tivesse prendido a respiração para assistir. Ele desceu para a neve, que estralou alto sob as botas. Apertou o pé de cabra na mão direita e deu o primeiro passo em direção à silhueta. Depois outro. A luz dos refletores alcançava bem. E conforme ele se aproximava, o ângulo mudava, as sombras se deslocavam. E algo no que ele estava vendo começou a parecer errado, muito errado. A silhueta era plana demais, indefinida demais. A 5 passos de distância, Alexei parou. O cabelo na nuca arrepiou de uma vez. O choque foi tão físico que tirou o ar dele de novo. Não havia nada na estrada. O que parecia uma pessoa, um animal, qualquer coisa, era apenas a sua imaginação pregando uma peça com as sombras e o asfalto. Ele se aproximou mais, iluminou o chão com a lanterna. A neve naquele trecho estava absolutamente intocada, lisa, perfeita. Sem marcas de queda, sem rastro de fuga, sem absolutamente nada. Alexei ficou parado no meio da estrada, olhando para aquela neve pristina, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Não encontrou nenhuma. Levantou a cabeça devagar e olhou para a escuridão além dos faróis. E naquele momento percebeu, com uma clareza que gelou cada centímetro do seu corpo, que havia algo olhando para ele de volta. Um olhar pesado, paciente, vindo de algum lugar entre as árvores. Ele tinha saído da cabine, tinha deixado o único lugar seguro por quilômetros em qualquer direção. E agora estava parado no meio do nada, sozinho, com um pé de cabra na mão e 45 graus negativos ao redor. Foi então que ouviu o som. O som não veio do chão, veio de cima, pesado, úmido, denso, como um saco de areia molhada largado de altura sobre metal. O impacto foi tão forte que Alexei sentiu a vibração subir pelo solo gelado através das solas das botas. Algo havia aterrissado no teto do trailer. Não era neve caindo de galho. Neve não faz esse som. Neve não faz o metal inteiro de um semi-reboque vibrar assim. Alexei girou o corpo e apontou a lanterna para cima. O teto estava vazio. A lona coberta de geada refletia a luz sem revelar nada. Mas havia algo diferente na borda direita do teto. A neve estava amassada, comprimida para dentro. Como se um peso enorme tivesse pousado ali e depois saído. Saído não para a estrada, para o lado, para o espaço estreito entre o trator e o trailer, onde as mangueiras de freio se entrelaçavam na escuridão. Alexei recuou 2 passos em direção à cabine. O seu próprio caminhão, que em 18 anos nunca havia sido nada além de proteção e calor, de repente parecia uma armadilha. Para chegar à porta do motorista, ele precisava passar exatamente pelo ponto onde a coisa havia caído. Ficou parado. Ouviu nada além do rugido constante do motor e do seu próprio sangue batendo nos ouvidos. Mas o silêncio em si estava errado. Era denso demais. Carregado demais, como o silêncio antes de um trovão. Alexei apertou o pé de cabra com as 2 mãos e deu um passo para a frente, depois outro. Os refletores externos ainda estavam todos acesos, banhando a área ao redor do caminhão numa luz branca e dura. Ele contornou a lateral do trator devagar, olhando para cada sombra, para cada canto. Nada. Chegou à porta do motorista e subiu no estribo de um salto,
a mão já no cabo, e foi então que viu, no canto inferior da janela do passageiro do outro lado, uma coisa que fez o seu estômago cair. Um membro longo saindo devagar debaixo do trailer, se estendendo para a luz como se estivesse testando o ar. Alexei ficou congelado no estribo por talvez 2 segundos, que pareceram 2 minutos. O que estava emergindo daquela sombra não era pata de animal, era um braço, comprido demais, fino demais, coberto de pelo cinzento emaranhado e sujo. Os dedos eram humanos na forma, mas as unhas eram pretas e curvas como garras de ave. O braço se moveu devagar, tateando a neve, como se estivesse ganhando confiança no terreno. Depois puxou o resto do corpo junto. Alexei entrou pela porta e trancou num único movimento, jogando o corpo contra o encosto com os joelhos no peito. O coração batia tão forte que doía. Lá fora, no silêncio, ele ouvia o som que aquela coisa fazia ao se mover. Um estalo seco e ritmado. Clique, 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 como galhos quebrando ou articulações sendo forçadas além do limite. E então, a criatura entrou na luz dos refletores por completo, e Alexei entendeu que tudo o que ele havia imaginado estava muito aquém da realidade. Era enorme mesmo curvada sobre si mesma. A coluna arqueava de um jeito que não fazia sentido anatômico. Os joelhos das patas traseiras eram invertidos, dobrados para trás como os de um gafanhoto. Os braços dianteiros eram tão compridos que os cotovelos ultrapassavam a altura da cabeça quando ela se movia. O pelo grosso e sujo cobria quase tudo, mas nos lugares onde faltava era possível ver pele azulada e pálida. O cheiro chegou mesmo através das vedações da cabine. Terra úmida, água parada e algo adocicado e podre que grudam na memória de um jeito que você não consegue descrever, mas também não consegue esquecer. Alexei estava a menos de 5 metros daquilo, separado por vidro e chapa de metal. Mas o que paralisou tudo dentro dele não foi o corpo, foi o rosto. A criatura levantou a cabeça devagar e olhou diretamente para ele. E tinha um rosto perfeitamente humano. Traços regulares, nariz, lábios, maçãs do rosto largas. Mas não havia nada vivo naquele rosto. Os olhos estavam abertos e não piscavam. A boca estava congelada num sorriso largo demais para qualquer músculo humano sustentar. Era como uma máscara colada sobre o crânio de uma fera. E aqueles olhos fundos e sem brilho olhavam para Alexei com uma atenção que não era de animal com fome. Era a atenção de algo que estava estudando. Alexei ficou parado, encostado no fundo do assento, sem conseguir tirar os olhos daquilo lá fora. A criatura não atacou. Não correu em direção ao caminhão. Simplesmente ficou ali, com aquele rosto congelado voltado para ele, inclinando a cabeça de um lado para o outro em movimentos bruscos e rápidos, como um pássaro examinando algo no chão. Alexei, sem tirar os olhos dela, alcançou o botão do travamento central. O clique dos 4 travas ao mesmo tempo soou como um tiro na cabine silenciosa. A criatura reagiu imediatamente. A cabeça parou. Os olhos sem brilho se fixaram no ponto de onde tinha vindo o som. Ficou absolutamente imóvel por talvez 3 segundos. Depois inclinou a cabeça para o outro lado, mais devagar dessa vez. Alexei sentiu que estava sendo analisado, não como presa, como objeto desconhecido. Ele decidiu testar. Levantou o pé de cabra devagar acima da cabeça, tentando parecer ameaçador, tentando acionar algum instinto de fuga naquela coisa. A criatura respondeu, levantando uma das patas dianteiras com uma lentidão quase cerimonial, copiando o movimento com uma precisão que gelou a espinha de Alexei. Os dedos compridos se curvaram, imitando o cabo do pé de cabra. Alexei gritou um grito forte e bruto, tentando dar ao som uma força que ele não sentia por dentro. A criatura abriu a boca. Alexei esperava um uivo, um rosnado, qualquer coisa animal. Em vez disso, saiu o seu próprio grito, idêntico, mesma voz, mesma entonação, mesmo tremor, só que saindo de um lugar fundo e oco, como se viesse do fundo de um poço. Primeiro como pergunta, depois como afirmação. Depois com uma inflexão torta que não tinha nome, mas que Alexei só conseguia descrever como escárnio. Ela estava aprendendo, estava brincando. E havia algo nos olhos dela, naquela atenção fria e total, que deixava claro que ela estava gostando. Não era um predador com fome. Era algo muito mais antigo do que isso, que entendia exatamente o que era o medo e se alimentava dele de propósito. Então a criatura baixou o corpo em direção à neve, devagar.
Os músculos sob o pelo sujo se tensionaram. A cabeça ficou baixa. Os olhos não saíram de Alexei. Era o mesmo movimento de um felino prestes a saltar, mas amplificado, distorcido, numa escala que não combinava com nenhum animal que Alexei já havia visto na vida. A brincadeira havia acabado. Alexei olhou para o lado oposto do caminhão. A porta do passageiro. 15 metros de neve profunda entre ele e ela. Mas o caminho estava livre. Era a única chance. Ele jogou o pé de cabra com força contra o vidro da janela esquerda para distrair a atenção por um segundo e saiu disparado pela porta do passageiro antes que o metal parasse de recuar. Ouviu o impacto do metal no gelo atrás de si. Depois silêncio por um instante. Depois o som que ele mais temia ouvir naquele momento. Thump, thump, thump. Passos pesados e ritmados, acelerando atrás dele, cada vez mais próximos, cada vez mais rápidos, até sentir o ar quente de uma respiração que não era humana, queimando a nuca. Alexei chegou à porta do passageiro com a criatura a menos de 1 metro atrás dele. Ele subiu no estribo, agarrou o cabo, puxou com tudo que tinha. Pelo canto do olho, viu uma pata longa voar no ar em direção à sua perna. A porta bateu com um estrondo de metal. O trinco clicou, e a garra raspou na lataria do lado de fora, com um som que ele ainda ouve quando tenta dormir. Alexei se jogou no assento, puxou as pernas para o peito como uma criança se escondendo debaixo do cobertor e ficou ali por talvez 5 segundos, só respirando. Do lado de fora, um som de arranhado lento na pintura da cabine, descendo devagar, como se a coisa estivesse deslizando a pata pelo metal com calma, sem pressa. Alexei olhou para o painel. As luzes verdes dos instrumentos ainda estavam acesas. O motor ainda roncava. Ele estava dentro. Estava vivo. Mas o alívio durou exatamente até o momento em que ouviu o primeiro som vindo do lado de fora da janela do passageiro. Tap, 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 3 batidas leves no vidro, delicadas, educadas, como visita que não quer incomodar. Alexei virou a cabeça devagar. No canto inferior da janela, uma mão pálida e comprida havia aparecido, os dedos espalmados contra o vidro, deixando marcas gordurosas e turvas na superfície. Os dedos começaram a subir pelo vidro devagar, um a um, como se estivesse explorando a textura. Depois, pararam e bateram de novo. Tap, tap, tap. Alexei não se moveu. Ficou olhando para aquela mão como se qualquer movimento pudesse piorar a situação. A mão desapareceu. A cabine balançou levemente, como se um peso grande tivesse se deslocado do lado de fora. Passos na neve ao redor do caminhão. Alexei acompanhou o som com os olhos fechados, tentando mapear onde a coisa estava. Os passos foram para a frente, contornando o capô. 1, 2, 3 segundos. Depois, uma pancada forte na janela do motorista, bem do lado do seu ouvido. Alexei se jogou para o lado oposto do assento. O coração disparou de novo, mas o que veio a seguir foi pior do que a pancada. A janela do motorista começou a embaciar do lado de fora. Alexei olhou. No centro do vidro embaçado, a pressão de um rosto se formou devagar. O nariz achatado contra o vidro, a pele cinzenta e fria, deixando uma marca úmida na superfície. E os olhos, aqueles olhos fundos sem brilho, rolando devagar para dentro, varrendo cada centímetro da cabine, até encontrar Alexei. A criatura ficou assim por um longo momento, com o rosto colado no vidro, olhando lá para dentro, com uma atenção que não era raiva nem fome. Era estudo. Alexei não conseguia desviar o olhar. Os lábios da criatura começaram a se mover. O som atravessou o vidro grosso amortecido, mas chegou. A voz era a dele. Alexei reconheceu cada detalhe, o timbre, a velocidade, até o jeito que ele cortava as sílabas quando estava com frio. A criatura estava repetindo a frase que ele havia gritado lá fora, antes de entrar no caminhão. Repetindo e ajustando a entonação a cada vez, testando variações, como alguém treinando um idioma novo numa língua que ainda não domina completamente. Alexei percebeu o que estava acontecendo. E algo dentro dele simplesmente entrou em colapso. A coisa não estava com raiva, estava praticando. E então ela fechou o punho e socou o vidro com uma força que fez a cabine inteira estremecer. Uma rachadura fina e serpenteante abriu no vidro bem na frente do rosto de Alexei, de uma ponta à outra. Ela havia testado a resistência e descoberto o resultado. O vidro não ia durar muito. Alexei alcançou a chave de ignição com os dedos trêmulos. Os dedos não obedeciam direito.
A chave dançava na mão molhada de suor frio e se recusava a entrar na fechadura. Alexei murmurou para o caminhão como se o veículo pudesse ouvi-lo, pedindo, implorando que funcionasse. A chave entrou. Ele girou. O motor de partida gemeu com esforço e depois silenciou. Nada. Alexei fechou os olhos por um segundo. Talvez a frenagem brusca tivesse agitado o sedimento no tanque. Talvez o ar gelado tivesse feito alguma coisa. O motivo não importava. O que importava era que o motor estava morto e ele estava dentro de uma caixa de metal com o vidro rachado, a 45 graus negativos, com algo do lado de fora que havia acabado de descobrir que a barreira entre eles tinha limite. O painel piscou vermelho e apagou quase tudo. Só as luzes de emergência ficaram acesas, jogando uma luz laranja fraca dentro da cabine. Alexei ficou imóvel, escutando. Talvez tivesse ido embora. Talvez a luz e o cheiro de metal e óleo tivessem afastado a criatura. Por um minuto inteiro, nada aconteceu. Só o vento lá fora começando a gemer de novo entre os abetos. Alexei deixou os ombros baixarem 1 milímetro, e então a cabine balançou, suave, apenas uma vez. Como se algo muito pesado tivesse apoiado o peso contra o lado direito do caminhão. Depois silêncio. Depois um som novo. Um farfalhar leve e ritmado, vindo da porta do passageiro. Como uma palma sendo passada devagar sobre o metal, sentindo as junções, as bordas, os pontos onde as peças se encaixavam. Alexei virou a cabeça devagar. A janela do passageiro estava escura, não havia nada visível. Mas o som continuava. Exploração metódica e paciente. Não era comportamento de animal, era comportamento de algo que entendia que todo mecanismo tem um ponto fraco e que estava disposto a gastar o tempo necessário para encontrá-lo. Alexei olhou para o pino de travamento da porta do motorista. Estava abaixado, travado. Ele lembrava claramente de ter acionado o travamento central quando entrou. Lembrava do clique. Mas enquanto olhava, o pino começou a subir, devagar, milímetro a milímetro, sem barulho, sem força bruta. Apenas uma pressão constante e precisa vinda de baixo, de algum dedo fino enfiado na fresta entre a porta e a carroçaria, alcançando a haste do trinco por dentro. Alexei ficou paralisado assistindo aquele pino subir e entendeu, com uma clareza que apagou qualquer esperança que ainda tinha, que a coisa do lado de fora não estava tentando arrombar o caminhão, estava abrindo. Do mesmo jeito que você abre uma porta quando conhece o mecanismo. O pino chegou ao topo, o trinco liberou com um clique seco, e o cabo da porta começou a descer. A porta abriu 2 centímetros e Alexei sentiu o ar gelado cortar o rosto antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Ele se jogou contra a porta com o ombro inteiro. O impacto doeu, mas a porta parou. Do outro lado, uma resistência que não era humana segurou firme, sem esforço aparente, como se estivesse apenas testando quanto de força Alexei conseguia aplicar. A fresta permaneceu aberta, 2 centímetros de escuridão e ar congelado entre ele e aquilo lá fora. Alexei empurrou com as duas mãos no apoio de braço, os pés travados no assoalho, os músculos queimando com o esforço. A porta não fechou nem mais 1 milímetro. Ficou exatamente onde estava, como se a coisa do lado de fora estivesse segurando com um dedo só, sem se esforçar. Então os dedos apareceram na fresta, longos, pálidos, com aquelas unhas pretas e curvas. Eles envolveram a borda da porta devagar, ganhando apoio, assumindo o controle do metal. Alexei olhou para aqueles dedos a menos de 30 centímetros do seu rosto e sentiu algo que não era mais medo. Era o reconhecimento de que ele estava perdendo. A porta deslizou mais 1 centímetro para dentro. A fresta agora tinha largura suficiente para um ombro. Um ombro coberto de pelo cinzento sujo começou a aparecer no vão. E então uma voz, a voz de Alexei, saiu daquela abertura num sussurro que não precisava de volume para ser a coisa mais perturbadora que ele já havia ouvido na vida. Me deixa entrar. Alexei soltou a porta com a mão direita e alcançou a coluna de direção às cegas. Os dedos encontraram a chave. Ele girou com tudo. O motor de partida gemeu. Nada. Gemeu de novo. Nada. A porta abriu mais 1 centímetro. Alexei não olhou. Ficou com os olhos na chave, girando, liberando, girando de novo, repetindo o processo com uma concentração desesperada que excluía tudo o mais. O ombro da criatura havia entrado completamente na cabine agora. O cheiro chegou junto, aquela mistura de terra úmida e coisa doce e podre que enchia a garganta. A pressão contra Alexei estava aumentando, devagar, constante, como uma maré.
A chave girou uma vez mais. O motor de partida uivou com um esforço que parecia o último que ele tinha, e o enorme diesel acordou com um rugido que sacudiu a cabine inteira de cima a baixo. A vibração atravessou o metal, o assento, os ossos de Alexei. A criatura, que não havia se perturbado com nada até aquele momento, hesitou. Meio segundo. O aperto na porta afrouxou. Alexei usou aquele meio segundo com tudo que tinha. Puxou a porta com as duas mãos, o trinco bateu. Ele socou o botão de travamento e pisou no acelerador antes que o trinco terminasse de clicar. O caminhão rugiu e saltou para frente. As rodas giraram no gelo por um instante interminável. Depois, as cravos mordem o asfalto e 20 toneladas de metal começaram a se mover. Alexei não olhou para o retrovisor. Olhou só para a frente, para a faixa branca dos faróis rasgando a escuridão. 20 quilômetros por hora. 30, 40. A cabine aquecia de novo com o motor funcionando, mas Alexei estava tremendo de um jeito que não tinha nada a ver com temperatura. 50 quilômetros por hora, 60, ele estava fugindo, tinha sobrevivido, 70. E então, olhou pela janela lateral. A criatura estava correndo ao lado do caminhão como se o caminhão estivesse parado. Alexei ficou olhando para aquilo por um segundo inteiro sem conseguir reagir, porque o que estava vendo não tinha explicação dentro de nenhum sistema de referência que ele conhecia. O corpo da criatura trabalhava feito máquina, os membros compridos se alternando numa frequência que os olhos mal conseguiam acompanhar, os pés mal tocando a neve na margem da estrada. Mas a cabeça estava imóvel, completamente imóvel. Enquanto o corpo abaixo produzia aquele movimento frenético e impossível, a cabeça flutuava ao nível da janela do motorista, como se estivesse suspensa no ar, sem vibrar, sem balançar, fixada no mesmo ponto relativo à cabine. E os olhos, aqueles olhos fundos sem branco, estavam travados nos olhos de Alexei. A boca estava aberta naquele sorriso largo demais. 75 quilômetros por hora. 80. A criatura não aumentou o esforço. Simplesmente continuou ali, a 30 centímetros do vidro, como se a velocidade fosse um detalhe irrelevante. Alexei sentiu a garganta secar. Então a criatura levantou uma das patas dianteiras. A 80 quilômetros por hora, ela estava correndo em 3 membros e mantendo o equilíbrio perfeito. O dedo comprido tocou o vidro. Tap, tap, tap. Batendo no ritmo do coração de Alexei, como se soubesse exatamente qual era. Uma curva apareceu nos faróis, fechada, perigosa, com uma vala funda do lado direito. Alexei conhecia aquela curva. Em condições normais, ele reduziria para 50, mas reduzir agora significava dar vantagem à criatura, e ele havia visto o suficiente para saber que ela não precisava de vantagem. Ele apertou os dentes e manteve o pé no acelerador. O trailer começou a puxar para fora da curva, a traseira deslizando para o lado, com um rangido longo de pneus contra gelo. Alexei girou o volante com precisão, corrigindo, sentindo o caminhão no limite entre controlar e perder tudo. Naquele momento de caos, a criatura agiu. Ela não acompanhou a curva com a estrada. Empurrou com as patas traseiras, saiu da margem num salto horizontal que passou por cima do capô do caminhão como uma sombra e desapareceu do campo de visão do lado direito. O caminhão saiu da curva. Alexei olhou no retrovisor esquerdo, vazio. Retrovisor direito, vazio. Estrada à frente, vazia. Ele dirigiu mais 1 quilômetro em silêncio absoluto, esperando. Nada. 2 quilômetros, nada. No horizonte, luzes aparecem. Um posto de combustível, 2 caminhões estacionados, uma janela acesa. Alexei soltou um som que era meio riso e meio choro, e não era nenhum dos dois. Tinha conseguido, havia escapado, estava vivo. O pior havia ficado para trás na escuridão, engolido pela neve que o caminhão havia levantado ao acelerar. Pelo menos era o que ele precisava acreditar naquele momento. Mas quando puxou para a área iluminada do posto e desligou o motor, no silêncio que se seguiu, ouviu um som vindo de atrás da cortina do compartimento de descanso. Um som leve, ritmado, úmido, como respiração, e um estalo seco. Clique, clique. Clique. Alexei saiu do caminhão pela porta do motorista antes mesmo de o motor terminar de parar. Caiu no chão do estacionamento com os 2 joelhos, levantou sem sentir a dor e correu em direção à luz do posto com tudo que tinha nas pernas. Ele entrou pela porta de vidro ofegante, pálido, com os olhos arregalados de um jeito que não precisava de explicação. A atendente deixou cair a revista que estava lendo.
Dois motoristas sentados numa mesa no canto, com copos de café na mão, viraram a cabeça devagar. Alexei apontou para o caminhão lá fora com o dedo trêmulo e conseguiu produzir apenas uma frase. Tem algo dentro da cabine. Os dois motoristas trocaram um olhar. O maior deles, um homem atarracado com barba cerrada e colete acolchoado, colocou o copo na mesa e tirou uma lanterna potente do bolso sem pressa, como alguém que já viu muita coisa na estrada e aprendeu a não se agitar com facilidade. Vamos ver, ele disse com uma voz grave e calma. Pode ser algum animal que entrou quando você parou. Alexei não argumentou. Seguiu os dois motoristas e o segurança do posto de volta para o caminhão, mas cada passo foi difícil, como se o corpo inteiro estivesse resistindo à ideia de se aproximar daquele veículo de novo. O caminhão estava parado e silencioso, sob a luz do poste. A porta do motorista que Alexei havia deixado aberta ao fugir balançava levemente com o vento. O homem da barba subiu no estribo primeiro, iluminou o interior com a lanterna, depois puxou a cortina do compartimento de descanso de uma vez. Alexei fechou os olhos esperando um grito. Nada. Vazio, o motorista murmurou. Ninguém aqui, amigo. Alexei abriu os olhos e se aproximou devagar. O compartimento estava de fato vazio. O colchão, a janela fechada, o pequeno armário encostado na parede. Mas havia um detalhe que o homem da barba ainda não havia visto porque estava olhando para o interior. O segurança apontou a lanterna para cima. A escotilha do teto estava aberta. Não apenas aberta. Os fechos plásticos que a mantinham travada estavam arrancados, dobrados para fora do encaixe, como se alguém tivesse empurrado de baixo com força. Neve fina estava caindo pela abertura, pousando em flocos pequenos sobre o colchão, e no travesseiro, bem no centro, havia uma marca úmida e escura, do tamanho de uma cabeça. O homem da barba assoviou baixinho. Que animal fez isso? Uma onça, o segurança disse, sem muita convicção. Não foi animal nenhum, Alexei disse com uma voz que não tinha mais nada dentro. Ele pegou os documentos, arrancou a câmera do painel, cobriu a escotilha com fita adesiva e uma lona dobrada que estava no porta-malas e saiu do posto sem olhar para trás. Dirigiu até a cidade sem parar, sem dormir, sem desligar as luzes internas da cabine nem por um segundo. Uma semana depois, pediu demissão. Vendeu o caminhão, pegou dinheiro emprestado e se mudou para uma metrópole de mais de 1 milhão de pessoas. Longe de qualquer floresta, longe de qualquer estrada vazia, longe de qualquer escuridão que não tivesse um interruptor do lado. Conseguiu emprego num armazém, salas enormes com luz fluorescente acesa 24 horas e gente em volta o tempo todo. Os pesadelos foram cedendo, a lógica foi voltando. 3 meses depois, Alexei estava convicto de que havia sido uma combinação de cansaço extremo e algum animal grande. Um urso, talvez. Um wolverine com raiva. Tinha uma explicação. Sempre tinha uma explicação. E então, encontrou a câmera numa caixa que ainda não havia desempacotado desde a mudança. Alexei ficou olhando para a câmera por um longo tempo antes de pegá-la. Era um objeto pequeno e preto, do tamanho de uma mão fechada, completamente comum. Ele a havia arrancado do painel naquela noite sem pensar, por instinto, e depois nunca mais havia tocado nela. Ficou parado na cozinha do apartamento com a câmera na mão, pensando em duas possibilidades. A primeira era que não havia nada na gravação além de neve, estrada e o som do motor. Que ao assistir, ele encontraria apenas uma noite normal, sem rastros paralelos, sem silhuetas na pista, sem nada que confirmasse o que ele havia vivido. E isso seria perturbador de um jeito diferente. A segunda possibilidade ele não conseguia nomear direito, mas sentia no estômago como uma pedra fria. Ele inseriu o cartão de memória no notebook. Encontrou a pasta com a data daquela noite e abriu o arquivo. A tela mostrou a estrada, os faróis cortando a neve, o painel brilhando levemente no reflexo do para-brisa, exatamente como ele lembrava. Alexei respirou fundo. Estava tudo normal, só a estrada, só a noite. Ele estava prestes a fechar quando percebeu o áudio. A câmera gravava o som interno da cabine, e no fundo da gravação, quase coberto pelo ronco do motor, havia um som que não deveria estar ali. Alexei colocou o fone de ouvido e voltou o arquivo 1 hora antes do momento em que havia parado na estrada. Antes de qualquer rastro. Antes de qualquer sinal de que aquela noite seria diferente de qualquer outra. E ouviu uma voz, a sua própria voz, baixa e rouca, saindo de algum lugar atrás da câmera, atrás da cortina do compartimento de descanso.
A criatura estava dentro do caminhão antes de tudo começar. Enquanto Alexei dirigia achando que estava completamente sozinho, ela estava encostada no escuro a 1 metro de distância, separada dele por um pedaço de tecido, treinando. Alexei, a voz sussurrava. Alexei, abre! Alexei, eu preciso de ajuda. A voz era a dele com uma imperfeição pequena, uma textura no fundo que não era humana, como uma gravação passada por um filtro errado. Ela havia ouvido ele se apresentar no rádio horas antes da viagem e havia praticado durante todo o percurso, escondida, paciente, esperando o momento certo. Alexei fechou o notebook com uma força que fez a mesa tremer. Ficou parado na cozinha por um tempo que não soube medir, com as mãos espalmadas na superfície fria da mesa, tentando respirar de um jeito regular. Estava no 9º andar de um prédio no centro de uma cidade enorme. Concreto, vidro, luz elétrica, milhões de pessoas em volta. Não havia floresta aqui, não havia estrada vazia, não havia como aquilo tê-lo seguido. Ele foi até a janela para se acalmar, como fazia às vezes, quando o apartamento parecia pequeno demais. Apoiou a testa no vidro frio e ficou olhando para baixo, para as luzes dos carros, para as calçadas iluminadas, para a cidade que nunca dormia completamente. Fechou os olhos, respirou e ouviu tap, tap, tap do lado de fora do vidro, 9º andar. Alexei abriu os olhos devagar. No vidro empoeirado do lado externo, uma forma começou a aparecer. A pressão lenta de uma mão comprida com dedos impossíveis, deixando uma marca úmida na superfície do lado de fora. Os dedos subiram pelo vidro um a um, exatamente como havia feito na janela do caminhão meses antes. Depois, pararam, e uma voz atravessou o vidro duplo como se ele não existisse. A voz de Alexei. Eu sei que você está aí. Vim devolver o seu medo. Abre a porta. Alexei recuou até as costas baterem na mesa, as pernas não sustentaram, e ele foi ao chão devagar. Lá fora, no escuro entre os prédios, um estalo seco e ritmado soou, idêntico ao que havia ouvido na taiga, cobrindo o barulho do trânsito lá embaixo, como se o mundo inteiro tivesse emudecido só para ele ouvir. Clique, clique, clique. A estrada havia acabado, mas o que encontrou nela não havia ficado para trás. Essa história tem uma coisa que me persegue desde que ouvi pela primeira vez. O medo real não fica no lugar onde você o encontrou. Ele aprende o seu nome, aprende a sua voz, aprende onde você mora. E a distância que você coloca entre você e ele não resolve nada, porque o problema nunca foi a estrada. O problema foi o momento em que você saiu do lugar seguro, achando que sabia o que estava enfrentando. Agora eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no lugar de Alexei, sozinho naquela cabine, com o motor morto e o trinco subindo sozinho, você teria tentado fugir ou teria ficado quieto esperando? Responde nos comentários, quero ler o que você faria. E se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim, e você não vai querer perder o que vem por aí.